quinta questão, eu acho uma questão muito bonita, e que diz respeito a esse tema que a gente vai trabalhar também em agosto. Espiritualidade versus religiosidade, né? Pediram para me fazer comentário. A pergunta é complicada, porque a pessoa faz uma dissertação muito grande da história dela ligada à religião, as várias religiões, etc. A coisa do encontro, de buscar o lugar certo, ela já foi no espiritismo, já foi em tudo que é coisa possível e imaginável, e nunca encontra o lugar dela. E ela está em dúvidas sobre essa questão, né? Aonde que ela vai exercer a espiritualidade dela? Na verdade, ela está procurando exercer a religiosidade dela. Ela não vai encontrar mesmo, porque na verdade já está batendo no coração dela isso que eu chamo de espiritualidade, né? Lato sensu. Gente, a humanidade a religiosidade, esse sentimento tão profundo, tão sério que nós todos experimentamos, ela sofreu ao longo do tempo uma hora mais, com menos velocidade, transformações muito grandes. Ela decorre essencialmente do fato de nós não sermos daqui, do fato de nós sermos uma humanidade monitorada, do fato de nós sermos uma humanidade alienada de um processo de civilização muito mais amplo, de uma humanidade que teve perdido acesso a certas verdades e certos mistérios do funcionamento do cosmos, etc, etc, etc. Ou seja, nós desenvolvemos esse sentimento em relação a algo além, acima, à margem, a qual devemos uma ligação muito grande, muito forte, e não sabemos exatamente o que seja. Nós chamamos de Deus, né? Etc, etc. É uma coisa que vem justamente por sermos ignorantes e estarmos desligados de alguma coisa. Fomos expulsos do paraíso, né? Alguma coisa que antes existia, que deixou de existir, uma ligação. Daí, inclusive, o sentido da palavra religião, né? Que vem de religare, religar alguma coisa que foi desligado. Elas nasceram, e as religiões, o sentimento religioso depois foi tendo importância na organização social, ela foi institucionalizada, nasceram as igrejas com suas estruturas de percepção específica, se adequando a cada lugar, a cada tempo, etc. E nós substituímos tudo aquilo que é sagrado, que está na base, nos fundamentos da religiosidade, por símbolos. Essa foi a grande dificuldade. Nós substituímos por coisas. E passamos a dar tanta importância às coisas e aos ritos, àquilo que, vamos dizer, simboliza o sagrado real, que nós perdemos contato realmente totalmente. Hoje as religiões são, embora certamente elas não admitiriam jamais, são completamente alienadas em relação ao mistério, ao real, à realidade mesmo transcendente. E outras que estão surgindo, as orientais, por exemplo, e mesmo o espiritismo no ocidente, começa a nos contactar novamente com essa realidade. Então, no momento em que começa a haver essa religação, desaparece a religião, no sentido da religiosidade comum. Por quê? Nós estamos tornando a substituir os símbolos pelo mistério em si. Estamos retomando essa coisa. Então nasce a espiritualidade, no sentido lato sensu. É o resgate do sagrado. Eu escrevi aqui, o resgate do sagrado, que se consubstancia na unidade, no mistério, na verdade da unidade. Então, essa questão religiosidade e espiritualidade é muito importante agora. Os ETs têm falado da importância de nós abandonarmos a perspectiva religiosa e assumirmos a perspectiva da espiritualidade, que são coisas diferentes. E depois vamos ter que retrabalhar esse conceito também, porque espiritual cria uma categoria à margem, separado do físico, do não espiritual. E nós temos que integrar isso também um dia, né? Porque a transcendência, ela inclui também as dimensões ditas materiais. Nós sempre tratamos corpo como uma coisa ruim, pecaminosa, errada, que tem que ser, enfim, massacrada. E na verdade não é nada disso. Nós temos que ter a perspectiva da unidade para resgatar a espiritualidade na sua totalidade, em plenitude. Isso é um tema importante.
Na questão da religiosidade, veja, a gente concentramos toda a nossa energia e a nossa força de expressão na coisa que simboliza o sagrado, né? Veja bem, eu vou ler para vocês uma mensagem que está na página 34 do livro Mensagem Extraterrestre, que é muito elucidativa em relação a essa questão. Deixa eu ver onde é que está aqui. A gente pode ter, é uma linguagem hermética, né, bem típica de Mabi Isa, esse espacial que trabalha realmente com textos meio que poéticos, mas fortemente herméticos, em que ele toca indiretamente nessa questão espiritualidade e religiosidade. Olha só, é um texto referente à igreja católica, mas veja só que coisa interessante. E uma a uma, as insígnias foram roubadas, por determinação do Pai, e espalhadas pelo mundo. Nos seus lugares brilham arremedos de ouro, prata e platina, e de muitas pedras preciosas alheias ao segredo. 3 mensageiros estiveram ao pé do trono, e desautorizaram-no, pois as insígnias da verdadeira aliança já não mais ali brilhavam. E foi dito que aqueles que eram os derradeiros dias do trono, e só partiram depois de deixarem 3 provas de que pisavam ali os mensageiros em nome do imolado. E elas se cumpriram, as provas, mas o trono não cedeu, e por isso outros ocuparam-no em nome de terceiros. Preservada foi, entretanto, a promessa, e onde quem verdadeiramente pronunciar a senha do pão e do vinho, da carne e do sangue, dessa aliança comerá e beberá, ainda que todo o entendimento sobre esse mistério se perca para sempre na lama da prepotência dos homens. Esse texto é impressionante. Leio muitas e muitas vezes, sempre aprendo coisas novas, e o que a gente vê? Que de um modo geral, todas as religiões, no momento que se institucionalizaram, é como se o segredo fosse retirado delas. Elas passaram não mais a serem os guardiões do mistério. Elas viraram organizações humanas, que, na ausência do segredo, trabalharam com símbolos, o símbolo do sagrado. Aí vem os rituais, os paramentos, as imagens, né? Enfim, os rituais, as coisas, as palavras muitas vezes vazias. Tudo isso se manteve como uma estrutura que nos remete, nos lembra do sagrado, mas que não é o sagrado. No entanto, foi transformado, a coisa em si passou a ser sagrada, enquanto o sagrado mesmo e o mistério saíram, foram espalhados pelo mundo. Ou seja, todo o advento da espiritualidade agora para o 3º milênio não está vindo através das religiões tradicionais, mas está vindo dentro do coração dos homens, aquilo que Cristo queria. Por quê? Imagine se Jesus chegasse na terra e falar: não, você é católico, você é protestante, você é isso. Que bobagem! Como é que as pessoas que estão vinculadas fortemente às suas religiões acreditam numa divindade, em mestres espirituais, como por exemplo o catolicismo? Jesus é filho de Deus, é Deus na terra. Muito bem. Como ele poderia ter um tipo de comportamento discricionário desse? É elementar a gente pensar que isso é uma tolice, uma bobagem. Jamais. É aquela história: se Jesus fosse brasileiro, os outros países não iam gostar. Se ele viesse palmeirense, os flamenguistas não iam gostar. Quer dizer, que é um negócio complicado. Porque não é assim. Essa nossa visãozinha terrestre é que torna as coisas tão obtusas e tão difíceis. Na verdade, não é nada disso. Interessa a ele a criatura humana como ela é. Acredite ela no que acreditar. Não interessa. O trabalho espiritual que vem sendo feito com a humanidade atinge todos igualmente, com a mesma intensidade. E depende essencialmente da pessoa mesma. Isso é uma coisa importante da gente entender. Por isso essa mensagem parece ser uma coisa tão às vezes tão chocante, tão grave, né? Mas eles falam de uma maneira geral. Aqui não se dirige essencialmente apenas à Igreja Católica, embora haja referência direta ao trono, e ele se refere ao Papa, ao Vaticano.
né? E conta aqui uma coisa que é impressionante, que 3 mensageiros foram levados lá. Será que, por exemplo, extraterrestres não tiveram com algum papa? Com João 23, por exemplo? Propondo uma reviravolta na igreja, e no entanto eles falaram, mas quem são vocês? Eu quero provas de que vocês são realmente da parte dele, né? E eles deram essas provas, e o Vaticano reconheceu, mas não cedeu. É o que está escrito. E continuou a existir a igreja como ela se coloca hoje, apesar dos esforços de homens notáveis que participaram da história da igreja, né, com o sentido de fazer com que ela retomasse ao mistério em essência. Toda essa confusão que existe hoje entre teologia da libertação, essas coisas, tudo isso é uma grande luta para que a igreja volte à essência. Só que a confusão entre o objeto e o conteúdo está tão grande que hoje ninguém sabe exatamente para que lado corre. E o que está acontecendo? A espiritualidade está nascendo no coração das pessoas, independentemente das religiões. Ninguém vai em Aquário achar o lugar, né, a religião certa, a ordem certa, o conhecimento certo. Nada disso, gente. Porque esse só é um, e ele vem lá de dentro. Vem lá de dentro. Essas ordens esotéricas, iniciáticas, as religiões mesmo, todos são caminhos para a descoberta do que é fundamental. Descoberto o que é fundamental, você não precisa mais ter uma religião, muito menos uma religião institucional. Não é isso. Portanto, é uma pena que muitas religiões modernas, brasileiras sobretudo, estejam atacando de maneira agressiva, violência, e tendo uma visão que, na minha opinião, é extremamente superficial do que é o esotérico, do que é o movimento New Age, Nova Era. Isso não é uma religião, não nasce para concorrer com ninguém. É um movimento que está nascendo a partir de pessoas que estão descobrindo, não Deus, mas a unidade absoluta, o Criador, em essência, dentro de si mesmo. E resgatando a prerrogativa de conduzir sua vida espiritual, e não mais entregar para terceiros. Porque quando fez isso, ao longo da história da humanidade, foi levado à guerra, foi levado ao medo, foi levado à culpa. Só isso. Foi isso que as instituições religiosas fizeram para o homem na Terra. Perfeitamente, né? Quando eu usei a palavra símbolos aqui, usei de uma conotação mais ampla, né? Eu não trabalhei, por exemplo, com os signos que contêm eles verdades iniciáticas, que vibram um padrão, né, absolutas. Elas têm sido esses símbolos, inclusive usados dentro da ritualística, que saibam mais o que ser, não significam mais nada, quer dizer, eles estão ali, às vezes, como adereços, né? Como adereços. E é incrível que no subconsciente humano esses símbolos perduram, eles estão por aí, né? E eles têm uma força, eles na verdade é uma linguagem escrita, transcendente, e que nos toca a níveis extremamente profundos, e que portanto mantém e podem ser utilizados depois para que essas mesmas mensagens, essas mesmas verdades sejam resgatadas futuramente, né? Agora, as religiões institucionais trabalham também com esses símbolos, né? E no entanto já não sabem mais para que serve, o que significam, essa coisa toda, se perdeu isso, né? Há pessoas que defendem que dentro das religiões, mesmo as grandes tradições, como a tradição católica, exista um grupo de pessoas que sabem das coisas efetivamente. Mas que, no entanto, esse conhecimento está cada vez mais recolhido dentro da instituição, né, porque ela não tem condições de vir a público, na medida em que, culturalmente, a igreja passou a ter uma função diferente. É muito mais social, política e de gerência ou de ingerência em assuntos de interesse do Estado, quando o Estado se fortalece, do que propriamente uma função de nos religar a dimensões transcendentes de realidade. A Igreja Católica cometeu alguns erros crassos, né, quando começou a se meter em verdades do mundo objetivo. Isso fez uma confusão danada, levou um monte de gente para a fogueira, e agora está aí de novo, a astrologia é pecado. Olha, meu Deus do céu, a igreja teve os maiores astrólogos que o mundo já conheceu, a igreja teve, né? Que história é essa? Por que agora? Então vai ter que condenar essa turma toda. E se a igreja negou, num determinado concílio, a reencarnação, por exemplo, ela cometeu outra bobagem imensa, né? Enfim, como é que essas coisas vão ser resgatadas? Gente, não vai ser dentro de religião nenhuma. Não, absolutamente. Os próprios ETs usam a expressão: como é que vocês ainda conseguem sobreviver se até das religiões vocês são indefesos prisioneiros? É escrito isso. É uma mensagem de uma contundência terrível, mas é uma verdade. É uma verdade. Veja quanta gente no Brasil hoje completamente indefesos,
né? Estão aprisionados por religiões que controlam realmente o indivíduo. Será que são necessárias? Talvez sejam. Vai entender, né? Vai entender. Mas, de qualquer forma, eu acredito em novos tempos, onde as pessoas completamente libertas, governantes de si mesmo, né, vão despertar inteiramente a divindade que elas são, o Deus interno, e assim construir uma civilização sem medo, sem culpa, sem nada dessas coisas que foram tão fortes, né, na nossa formação ao longo desses últimos séculos, principalmente. E olha, e fanatismo também em cima dos chamados símbolos aquarianos também. Porque tem muita gente que transformou os mestres ascensionados em santos, criou igrejinhas e estão na mesma. Eles apenas substituíram uma coisa por outra. Como é mais moderninho, né? Como o seu circuito social, os seus interesses, o seu nível cultural demanda uma coisa mais elaborada, mais avançada, mas ela não quer abdicar da perspectiva religiosa da realidade, o que ela faz? Ela põe no lugar do Cristo crucificado, ela põe os lindos bigodes de Saint Germain, né? E coloca outros mestres ali, Jesus, etc. E começa a entender os mestres, faz o seu altar, junta os seus águas, seus cristais, etc. E forma uma nova religiãozinha com os bons amigos, né? Eu não quero dizer que essa prática seja religiosa. Eu estou dizendo que tem pessoas que transformam essas coisas em religião. Você ter o seu canto onde você magnetiza com atividades de nível superior, tudo bem, é o seu lugarzinho sagrado na sua casa, isso tem sentido. Você pode até colocar na parede, pode colocar os seus cristais, seu incenso, a rosa, seu perfume, os seus mestres podem, né? Principal, os adereços, mas com a consciência disso, é muito diferente. Isso pode, né? Até que um dia a gente não precise mais disso, nem dos adereços. Aí a gente faz o altar dentro. Esse altar dentro. É a diferença entre amor e paixão, né? Quando você está apaixonado, a coisa é toda externa. Quando você está realmente amando, aí você zela pelo amor que está dentro de você. Muda tudo. É essa a perspectiva que a gente tem que compreender.